Neste momento, nós pedimos a você que prepare-se para aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. E Deus tem algo para nós. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, que diz o seguinte: E disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o seu chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Versículo 13. E tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Diga comigo, e o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Pastor, por favor, ligue todas as luzes aqui para nós, porque essa parte aqui precisa aqui nos ajudar na imagem. Pai, nós queremos te adorar, te bendizer por tudo quanto o teu Espírito Santo tem falado conosco. E nós cremos que essa é a noite que o Senhor fez para nós. Nos alegramos no Senhor, porque cremos que o seu Espírito Santo está aqui nesta noite. Já sentimos a sua presença e cremos, Senhor, que aquilo que o Senhor vai falar conosco vai trazer, Senhor Jesus, alegria ao nosso coração. Por isso, Senhor, nós adoramos a Ti pelos seus grandes feitos, em o nome do Senhor Jesus. Digam amém. Se assente, querido, fique bem à vontade. Deus vai falar conosco nesta noite. Hoje eu quero falar sobre a unção que faz a diferença. Deixa eu repetir para você o título desta mensagem. A unção, ela faz toda a diferença. Você acredita que a unção faz toda a diferença na vida de alguém? Por isso, nós vamos estar tratando sobre este assunto nessa noite. Veja bem, Deus, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, Ele vai nos mostrando como que é o processo de escolha dele. Quando Deus quer escolher alguém, ali naquele primeiro versículo, onde você acabou de ler comigo, você vê como que Deus age, como que Deus seleciona um povo, e como também Ele zela pela escolha e também pelo escolhido. É muito importante você ver, no primeiro versículo deste capítulo, você vê Deus agindo, Deus escolhendo, Deus, Ele na verdade trabalhando em prol de selecionar um que vai fazer toda a diferença no meio do seu povo. Como é bom e importante você saber que o primeiro estágio da escolha envolve não somente o escolhido. A gente só pensa no Davi, mas a gente também tem que ver uma ação divina. Eu quero passar para você nesta noite que a escolha não só envolvia ali o escolhido, mas quem Deus envia para escolher alguém. E agora nós estamos falando sobre Samuel. Deus escolheu Samuel como um profeta, como um sacerdote, uma autoridade, para ir atrás da escolha daquele que poderia ser o novo rei de Israel. E falando sobre ele, eu quero dizer para você que nem sempre nada começa diretamente com o protagonista. Nós estamos vendo aqui Samuel sendo um coadjuvante no meio dessa história, e Deus começa uma ação na vida de Samuel, trabalha na vida de Samuel como um processo de mudança na vida dele, para que ele possa chegar até Davi. Uma das características que eu vi nessa mensagem a respeito de Samuel, que teve duas verdades relativas, que o Espírito Santo foi me direcionando a respeito de Samuel, era o seguinte:
ele tinha um ponto de preferência. Samuel, ele tinha preferência na vida de Saul. Samuel tinha ali uma afinidade com o rei Saul. Ele foi aquele que ungiu Saul como rei. Na verdade, Samuel, ele era o juiz entre o povo de Israel. E o povo disse assim: nós não queremos mais um juiz, nós queremos um rei. E Samuel não ficou muito feliz naquele momento, não, em que o povo começou a clamar, a pedir um rei. E aí o Senhor disse para ele assim: meu filho, fica tranquilo, porque eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Então, já que eles querem um rei, então nós vamos dar um rei para ele. E Samuel saiu da sua posição de juiz de Israel e vem para a ação de, na verdade, consagrar e ungir este rei que o povo pediu. E aí você vê que no decorrer da história de Samuel e Saul, você vê uma ação ali de preferência. Ele gostava muito do rei Saul. Samuel tinha uma grande aproximação. Outro ponto também de verdades que eu vejo relativas a Samuel dentro dessa mensagem, que ele também tinha medo. Ele tinha medo, e esse medo ele precisava superar, porque quando Saul saiu da presença de Deus e Deus o rejeitou, Deus diz a Samuel: agora você vai atrás de um, que esse é meu escolhido, e esse você vai ungir. Porém Samuel ficou com medo de Saul descobrir a ação. Se você for ver a história de como ele chegou na cidade de Belém, ele veio como na surdina. Nós vamos preparar uma consagração, vou trazer um cordeiro aqui, nós vamos fazer um culto, não vamos deixar o povo perceber, porque se Saul souber que eu estou consagrando um rei, que nem ele ainda saiu do trono, eu morro, meu filho. Então você percebe uma situação relativa a Samuel que é muito importante. Uma coisa que eu também quero passar para você, que Samuel, ele não era qualquer um, ele não era alguém que qualquer pessoa que não tinha o conhecimento da palavra, ele era dotado de toda a palavra, de toda a autoridade. Também Samuel, ele aprendeu muito com Deus. Samuel tinha experiências. Lembra aquele episódio de que ele era um menininho pequeno, quando ele foi para a casa de Eli, e ali ele estava ali dormindo, e aí ele ouviu alguém chamando ele pelo nome, e aí ele chegou e falou assim: Senhor, você está me chamando? Aí o profeta Eli falou: não, meu filho, eu não te chamei, volta para a cama. Aí começou Samuel, aí na segunda vez Samuel vai em Eli, pequenininho ainda, não tinha o discernimento da voz do Senhor. Aí Eli falou assim: não, meu filho, eu não te chamei, vai dormir, vai descansar, não sou eu que estou te chamando. Na terceira vez, quando ele foi chamado, ele foi até o profeta e ele disse o seguinte: meu filho, é o seguinte, quem está te chamando é o Senhor, está começando uma experiência sua com Deus. Desde a infância, o Samuel, esse profeta de Deus, esse homem cheio do Espírito Santo, cheio da unção, já estava vindo com experiências impactantes. É bom você ver que Samuel foi crescendo em Deus. Ele também foi discipulado pelo profeta Eli. Samuel também finalizou o processo de juízes entre o povo de Deus, sendo o último juiz ali para governar Israel. Ele foi aquele que ungiu o primeiro rei de Israel e também era aquele que repreendia o rei Saul quando fosse necessário. A intimidade de Samuel com o rei Saul é que quando Samuel chegava, quando Samuel chegava, a autoridade chegava espiritual no meio do povo de Israel, o povo falava: ih, lascou. Ou vai acontecer uma graça do Espírito, ou Deus vai resolver uma questão aqui conosco. Porque quando o profeta chegava, a diferença desta unção fazia tanta diferença no meio do povo, que o povo falava assim: a gente vai ter que se converter agora, porque vai vir lambada para nós. Deus vai tratar conosco. Assim era a posição deste homem de Deus. Olha só, ele também era uma autoridade de Deus. Ele era respeitado e também ele era muito admirado pelo povo de Israel. Só que entre tudo isso que eu estou dizendo, porém, Samuel, ele ainda precisava aprender a não intervir na escolha de Deus. Ele era tudo isso que eu estou te falando, que estou passando para você. Mas tinha uma coisa, ainda ele precisava aprender a não intervir na escolha do Senhor. Quase, gente, que Samuel
unge a pessoa errada. Quem conhece essa historinha sabe muito bem do que eu estou falando, porque um erro que qualquer líder pode cometer, por mais experiente que seja, até eu, como líder de uma igreja, também posso errar na minha forma de julgar aquele que está sendo formado e derramar sobre ele a unção que não é para ser derramada. Nós precisamos estar muito atentos à ação. Você vê, o homem que falava com Deus, o homem que ouviu o Espírito de Deus, o homem que tinha experiência com Deus, quase que derramou a unção sobre Eliabe. Veja aí no versículo da sua própria Bíblia, e diz o seguinte, e sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse, olha, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Olha o que Samuel diz, certamente está aquele que o Senhor vai ungir. Uma coisa que é muito perigosa, a gente às vezes se impressiona demais com a aparência. Nós temos que cuidar com essa tal da aparência. Eliabe era um rapagão, um homem de guerra, ele era valente, ele era o primogênito da casa. Porém, a gente vê que o homem olha para a aparência, mas o nosso Deus vê o que, gente? Vê o coração. Por isso nós temos que estar muito atento quando a gente acha, eu acho que está sobre você a unção que Deus vai derramar. E aí onde nós nos precipitamos, impondo as nossas mãos ou dando a alguém o direito que não lhe cabe. Uma das coisas muito importantes que eu e você precisamos entender, que a unção do Senhor, ela é muito séria. Olha, uma coisa que o Espírito Santo vai me ensinando através dessa mensagem, que Samuel provavelmente tentava encontrar alguém que parecesse com Saul. E aí depois lá na frente você vai ver as características de Eliabe e também de Saul, e você vai ver que os dois eram muito parecidos no físico, na sua ação, porém não era isso que Deus estava procurando. E uma coisa que nós vemos em Saul, que a Bíblia diz, que Saul era alto, ele era bonito, ele era um homem impressionante, ele era saradão. Saul chamava a atenção do povo. As pessoas olhavam para ele, esse é o cara, esse vai saber nos defender. A aparência, olha, nos engana. Por isso eu quero que você fique muito atento a tudo isso que o Espírito Santo está fazendo comigo, com você nesta noite. Mas Deus vem e adverte Samuel para que ele não julgasse pela aparência. E eu vou dizer algo, a aparência, gente, não revela como a pessoa é na verdade. As quais são verdadeiramente, quais são os seus verdadeiros valores. Às vezes nós nos precipitamos com isso, que eu e você não viemos a julgar alguém dizendo assim, esse pode confiar, porque o negócio vai funcionar com esse. Deus está fazendo, e quando Deus não está fazendo, é importante você entender isso, para que você possa receber uma unção do Espírito Santo de Deus. Só Deus é que pode julgar quem nós somos de verdade. Só Deus pode dizer quem é a Neide de verdade. Só o Senhor é que pode dizer quem é o Ericom. Só Deus pode dizer quem é o Baal. Só é ao Senhor que pode avaliar e julgar a ação de alguém para ver se realmente está experimentado. O conceito equivocado de Samuel quase o fez se precipitar em derramar a unção sobre alguém que Deus não estabeleceu como rei. Por isso eu digo a você, até nós que estamos aqui no altar podemos errar. Até nós que buscamos a presença de Deus podemos julgar errado. Uma das coisas que eu tenho orado ao Senhor nesse tempo é que o Senhor me ajude a discernir as ações malignas, as ações humanas, e que o Senhor possa me ajudar a direcionar e a derramar sobre alguém a unção que Ele quer e que Ele deseja. Por isso eu e você precisamos entender que para essa unção fazer toda a diferença nas nossas vidas, precisamos estar totalmente voltados ao Senhor. Agora segue aqui a minha ministração sobre este assunto, porque eu estou te passando um contexto para você entender esta mensagem. A pergunta é nesta noite, para que Deus nos chama?
Para que Deus nos unge? Para qual propósito que o Senhor chama a mim e a você para cumprir o seu propósito aqui na terra? Uma das coisas que eu fui aprendendo, Deus nos chama para que nós possamos fazer a diferença. Deus também nos chama para que possamos estar acima da mediocridade. O que é uma pessoa medíocre? Uma pessoa medíocre é aquela que é mediana. Ela não nem vai para frente, ela nem sobe nem desce, ela estagna. Uma pessoa que é medíocre, ela se adapta com a zona de conforto, sabe a zona de conforto? Você nem busca mais e nem busca de menos. Tá bom, tá gostoso aqui, tá confortável esse ambiente. E é isso que o Senhor quer que eu e você saiamos desta posição de mediocridade. Outra coisa também, porque o Senhor nos chama e nos unge, é porque Deus tem um projeto de vida excelente para mim e para você. Eu preciso acordar todos os dias e despertar pela manhã e dizer assim: hoje Deus planejou algo excelente para a minha vida, porque a palavra do Senhor diz, porque os meus planos foram feitos para você prosperar e não de te causar dano. Olha só, acordar de manhã e já saber que o Senhor tem um futuro promissor para mim e para você, e que tem um presente. O presente de hoje é que Deus tem algo grandioso e excelente para nós. Nós precisamos crer na ação divina do Senhor. Outra coisa que Deus nos chama e também nos unge, para quê? Para que nós possamos cumprir não apenas uma função, mas cumprir aquilo que foi proposto por Deus. Agora, para você saber o que Deus propôs para você, você precisa ter muita intimidade com o Senhor. Você precisa estar andando muito com Ele para entender qual é o verdadeiro propósito e o verdadeiro destino que Deus tem preparado para a sua vida. Você não está aqui por um acaso, meu filho. Você não veio aqui para nascer, para comer, para dormir. Então é bom, né? Comer é bom, né, gente? Não é bom comer, gente? Oh, como é bom comer. Não é bom dormir, gente? É coisa boa. É bom trabalhar, gente? Não, não é bom, mas é gostoso. Faz você crescer. Mas uma coisa que eu quero dizer, não é só comer, não é só dormir, não é só trabalhar. O Senhor quer que você viva os planos dele aqui na terra. E aí você precisa descobrir qual é o plano que Deus tem para você. Você precisa entender onde é que o Senhor quer que você funcione, em que área que você funcione. E uma das coisas que eu aprendo é que Davi sabia exatamente qual era a sua posição, gente. Um menininho novinho, sabe? Aquele ruivinho, bonitinho. A palavra de Deus diz que ele era formoso. Mas ele era pequeno, de estatura. E era um garoto que, na verdade, assim, estava ali no meio do campo, no meio das ovelhas. Ó, trabalhar com ovelha é fácil. Não, gente. Ovelha dá trabalho. Ovelha deixa você sujo. Ovelha, olha, dá um problema sério. Ovelha é cega. Tem um pouquinho de visão, ela não enxerga muito bem. A ovelhinha, minha filha, é um pouco surda. A ovelhinha é folgada. Tá se comparando a alguma coisa desse tipo? Né? A ovelhinha, assim, querido, a ovelha é rebelde. Tem umas ovelhas no meio do campo, minha filha, que, olha, vou falar para você. Por que o pastor usa o cajado? Por que ele usa também, né, a vara? Para dar um conserto, minha filha. Porque a ovelha não é fácil, não. A ovelha, ela não dorme, gente, em qualquer lugar. Ovelha tem que ter um pasto verde. Ovelha tem que ter água pura, gente, de água fresca. Ela não dorme, ela não toma água parada. Ô, bichinha que dá trabalho, gente. Sabe, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe, e deitar me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. É assim, querida, a ovelha. A ovelha não dorme em qualquer lugar. Ela precisa ter o pastor do lado. Ela tem medo do lobo. A ovelha é tão cega que o coitado do pastor tem que achar um riacho em movimento para que ela possa ouvir o barulho das águas. Ela também tem que ter pedrinhas brancas, claras, para que ela possa ver o caminho e não se afundar no rio. Olha o trabalho que a ovelha dá, gente. E mordida de ovelha dói também. Né? Então a gente vê o quanto que nós vamos entendendo o processo de sermos a ovelha ungida do Senhor. Olha só, ser ungido, metaforicamente,
é receber doação do favor divino. Eu vou repetir, gente, metaforicamente, quando você falar assim, ó, você vai ser ungido. Aí você tem essa definição, você vai receber a doação do favor divino. Ó, não é para qualquer um não, gente. Receber a doação do favor divino ou receber uma nomeação para um lugar ou para uma função. Então, quando o pastor um dia chegar em você e falar, minha filha, eu estou te separando, nós queremos que você cresça no ministério, porque um dia serás ungido. Aí você vai dizer, nossa, eu vou receber a doação do favor divino. Isso é poderoso, gente. Você vai receber a presença e a unção do mestre. Uma coisa que eu quero dizer para você através dessa mensagem, que apesar de ser escolhido Davi e ele receber o poder do Espírito Santo, ele foi ungido pela primeira vez dentro da sua casa. Veja bem, é muito importante você entender que há um processo de unção na vida daquele que o Senhor escolhe. O fato de Deus contar para você, Ericom, que Ele tem um plano na sua vida e que vai te ungir para um propósito, não significa que você ainda esteja pronto, né, para receber tudo aquilo que Deus tem. Nós recebemos unção em processo para chegar até o governo. Preste bem atenção nisso, é muito importante. A unção, querido, faz toda a diferença. Apesar de ser escolhido, Davi só recebeu o poder do Espírito do Senhor quando ele foi ungido oficialmente. Olha só, Deus tinha planos para Davi. Beleza, já estava no plano do Senhor, mas ele só foi começar a ser usado no momento em que o Espírito Santo foi derramado sobre ele. Veja bem este versículo aí, por favor, no versículo 13, olha só. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Onde ele estava então? Ele estava em casa. Foi a primeira unção que Davi recebeu diante da sua parentela. E perceba, Davi não foi convidado para a festa. Ok? Ele estava onde, gente? No campo, trabalhando. A festa rolou, o pai recebeu Samuel, teve tempo de chamar o filho, ok? Mas o filho não estava lá na festa. E Samuel disse o seguinte, quando ele foi derramar sobre Eliabe, o Senhor falou, parou, não está nele a unção que eu quero derramar, tem mais um aí. E aí Samuel foi procurando saber, no cesto não era ninguém, tem mais um filho seu? Tem sim, está lá no campo. Que vergonha, que vergonha. Para o pai não chamar o filho para a festa. E o filho chega lá e falou, poxa pai, não, apesar que agora eu estou conjecturando, porque não tem essa conversa. Pode ter tido, mas não está relatado. Então eu invento, eu coloco. Pai, você preparou uma festa, nem me convidou, pai. Agora uma coisa que é interessante, você pode até não ser convidado para a festa, mas se você é o escolhido do Senhor, tudo vai parar a seu favor. Samuel diz o seguinte, nós não vamos sentar para comer enquanto não chegar Davi. Você não foi convidado pela família, mas o Senhor parou tudo para que você chegasse, para que a unção chegasse sobre você. É muito importante, quando Deus quer honrar, querido, Ele para tudo, Ele para todas as coisas, para mostrar o seu poder sobre nós. Então não esqueça. Você pode até estar no campo parado trabalhando, ninguém lembrando de você, mas o olhar do Senhor está sobre você. E ninguém vai impedir a unção de Deus descer sobre a sua vida. Eu posso glorificar ao Senhor com você, dando um glória a Deus abençoado? Sabe por quê, querido? O tempo não é nosso, o tempo é de Deus. E Deus, Ele sabe o tempo certo de derramar sobre nós. A primeira unção que Davi recebeu foi um processo do tempo de uma formação do caráter dele para uma liderança. Lembra de José? Ficou 13 anos na prisão, lembra disso? E ali você olha para José e as promessas, ele não tinha um sonho. Ele não tinha sonho em que as estrelas, a lua, o sol ia se curvar, que ele ia governar. As coisas
anos não foram no tempo de José. O homem foi preso, o garoto foi preso, ficou 13 anos na cadeia, e aí ele chega no copeiro, o copeiro voltou para o rei e disse assim, ó, lembra de mim quando você chegar lá e fala de mim para o copeiro. E veja bem, uma coisa que aconteceu com José, o copeiro não lembrou dele. E aí eu vou te dizer uma coisa, não se precipite. Não intervenha na ação do Senhor. Porque na hora que você achar que é você que tem que lembrar Deus o que Ele tem que fazer, Deus vai falar, agora você vai ficar mais 2 aninhos. 2 aninhos, mais 2 aninhos paradinho. Sou eu o Senhor do tempo. Agora uma coisa que eu quero dizer. Se o copeiro lembrasse de José, naquele momento, ele só ia ser um lavador de louça. Mas eu creio que nesse período dos 2 anos, a escada foi sendo construída para que um dia José fosse lembrado pelo próprio copeiro. Lembra disso? Depois lembrou o copeiro dele. E aí ele vem a governador. Por isso eu quero dizer, quando Deus quer colocar você no lugar certo, vai ser no tempo certo e na hora certa, a bênção do Senhor vai te honrar. Não queira ajudar a Deus, gente. A gente tem uma mania de querer, posso te ajudar, Senhor? Eu acho que o Senhor está demorando demais. A gente acha que nós sabemos do tempo, gente. E Deus, fica quieto, minha filha, eu conheço o tempo. Eu sei como você vai estar naquele momento para governar uma ação. Por isso eu quero dizer, um homem com unção, por onde passa, altera. Ele marca a história da vida de muitas pessoas. Por isso, lembra de Pedro e João, quando eles estavam ali na Porta Formosa, ao lado oriental do templo. Aí eles encontram um paralítico, um coxo pedindo esmola, e aquele coxo começa a dizer para mim, olha, me dê ajuda de esmola, eu estou precisando, eu preciso de uma moeda. Aí Pedro e João, cheio da unção do Espírito Santo, diz assim, olha para nós. E uma coisa que é muito interessante, quando esses dois dizem para ele assim, olha para nós. Ou seja, Pedro e João estão chamando a atenção para si. Olha para mim. Aí ele olha e fica focado. O que tem aí? Vai sair muita grana desse bolso. Aí o Pedrão diz o seguinte, eu não tenho ouro. E eu também não tenho prata. E uma coisa linda nessa passagem, quando ele diz eu não tenho, Pedro estava falando dele. Olha só, eu não tenho dinheiro, eu não tenho teologia, eu não sou acadêmico, eu não tenho muita coisa, mas o que eu tenho, aí entra uma ação. Eu não tenho aquilo que você procura, dinheiro, riquezas, mas uma coisa eu tenho, e com que esse tenho? Eu tenho a unção que vem do alto, eu tenho a presença de Deus, eu tenho a unção que cura, eu tenho a unção que restaura, eu tenho a unção que vai fazer você se levantar dessa sua situação e mudar a sua história, em nome de Jesus. Anda! Coisa boa, gente. É maravilhoso você saber quem você é. Só eu e você podemos dizer o que nós temos. Só eu e você podemos declarar assim, ó, eu tenho, ou não tenho. Eu tenho unção, ou não tenho a unção. Se você tem unção, continue se enchendo mais dela. Mas se não tem unção, começa a pedir para o Senhor, me encha da tua unção, Senhor, para que eu possa fazer toda a diferença. A pior coisa do mundo, gente, é andar com crente sem unção. Não é não, gente? Minha filha, se olha para ele e continua morto. Ou tribulação. Né? Você chega no culto, é aquela coisa, não muda, gente. A pessoa entra a mesma e sai a mesma. Né? Não tem alegria. Porque a unção do Senhor, ela traz o que, gente? Ela traz alegria, ela traz a presença, ela traz regozijo. Quem tem unção de Deus, gente, o ambiente muda. Você já percebeu que quando você ora bastante, sabe? Aquele dia que você fala assim, essa semana vai ser a semana da oração e do jejum. Sabe aquela lá? Alguém já teve algumas experiências sobre essa, né? Aquela que você não ora nada. Aí você resolve uma semana orar. De repente você entra e em algum ambiente as pessoas começam a olhar para você diferente. Ué, o que você tem aí de diferente? Isso não tem nada a ver com você. Isso se chama poder de Deus.
Manifestação de Deus. Você já esteve em algum lugar, andando pela rua, e alguém te reconhecer e olhar para você e falar, mas o que você tem de diferente? Alguém já teve essa experiência alguma vez na vida? Quando alguém fala, mas por que você sorri diferente? Mas por que você é tão diferente? Mas o que tem? Meu Deus do céu, não estou vendo nada. Mas tem alguma coisa diferente, se chama poder do alto, e se chama presença do Espírito Santo. E a minha pergunta nessa noite, você quer ter unção? Porque a unção simboliza equipamento para o serviço e é associada ao derramamento do Espírito. Então, querido, você não tem unção, se eu e você não temos unção, precisamos buscar mais. E não queira você achar que você está suficiente para você. Porque quando Deus quer derramar sobre nós unção, são experiências, querido, inigualáveis. São experiências magníficas. Eu quero trazer à sua memória aquilo que te traz a esperança. Saia da zona de conforto e olha, vamos voltar lá para trás. E lembra daquele crente cheio do Espírito Santo que você era lá atrás. Quando eu e você fomos batizados com o Espírito Santo pela primeira vez. Alguém lembra disso? Lembra disso, Baal? Você lembra como foi a sua experiência, Baal? Com 7 anos, batizado com o Espírito Santo, quando foi, meu filho? Pagou muito mico? Pulou muito? Né? Uma sensação. Eu também fui batizada com 7 anos de idade. E eu me lembro que o papai me levou lá no culto, nós morávamos lá em Sengés, no Paraná, e o papai falou, hoje, a declaração dele, vai todo mundo ser batizado com o Espírito Santo. Gente, naquele dia, eu me lembro que eu estava em oração já, eu queria ser batizado, mas não, achava tão bonito, gente, mas não conseguia. Aí naquele dia, gente, só criança no culto, gente, a coisa mais linda do mundo. Aí o papai pegou e falou, pega na mão de alguém. Aí eu peguei na mão de um menininho, era tão tímida, né? Estava eu e o menininho ali. De repente, gente, nós dois fomos batizados com o Espírito Santo. Gente do céu, um manto desceu, gente. Uma alegria, gente, um choro, gente, uma presença de Deus. Foi a coisa mais magnífica. A alegria do Espírito Santo. Há quanto tempo faz que você não sente a alegria do Espírito Santo? Há quanto tempo faz que não choramos na presença de Deus? Há quanto tempo faz que não entramos na presença do Pai e não sentimos a atmosfera mudar? Isso é muito sério, gente. A gente precisa viver a plenitude do Senhor e cremos na ação divina. A unção é o equipamento para o serviço, mas o azeite é para ungir os enfermos. E uma das coisas lindas de Tiago 5,14, ele diz, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Eu tinha em torno de 14 anos de idade, quando a minha mão toda foi cheia, todos os meus dedos foram cheios de verrugas. E eu não entendi porque meus dedos todos estavam cheios de verruga. Meu joelho estava cheio de verruga. Eu namorava o pastor Edivaldo naquele tempo. Ele falou, meu Deus do céu, olha que situação, né? E eu tentando fazer os tratamentos, colocava aquele ácido, tem um ácido que você passa. E eu tinha band-aid em todos os meus dedos, parecia jogadora de vôlei. E aquela coisa horrorosa, e nós namorando, né? Começando a namorar, cheia de pereba. Oh, Senhor, que tribulação. E eu não era muito, gente, eu não era muito de cuidar de beleza, não, gente. Não me preocupava com cabelo. Eu tinha até bigode, gente. Eu tinha um bigode. Olha, eu vou falar para você. Olha, eu era triste. Eu fico perguntando para ele, o que você viu em mim? Ele falou assim, a tua riqueza. Você era cantora, você era famosa. Brincadeira, mentira, né? Eu pensei que ele era rico, porque ele era produtor musical. Ele pensou que ele era rica, porque era cantora, lascou, né? Nos damos mal, mas eu vou falar para você, nos demos mal, mas eu vou dizer uma coisa. Eu me lembro que não tinha beleza nenhuma, nem formosura nenhuma, gente. As coisas foram melhorando aos pouquinhos, ainda precisa melhorar mais um pouquinho, mas naquela época era terrível. E eu sofria muito, porque eu queria ficar bonito com meu marido, meu namorado, né? Aí um dia, eu chamei meu tio, o pastor Ronaldo. Vocês não tiveram o privilégio. A Aninha conheceu o pastor Ronaldo.
E pastor Ronaldo, Gui também conheceu. Pastor Ronaldo, meu tio, cheio da unção. Aí um dia eu falei, tio, eu não aguento mais essas verrugas na minha mão, estou cansada, está quase arrancando meu dedo, mas não arranca a verruga. Esse ácido está quase destruindo o meu dedo, mas não tira a verruga. E ele achava tão engraçado aquilo, e ele falou assim, minha filha, você crê no poder da unção do azeite, da unção do óleo? Eu falei, creio, tio. Ele falou, peraí, eu vou entrar no quarto, vou orar, vou preparar esse óleo de unção, você vai passar todos os dias esse óleo de unção nessa sua ferida e vai desaparecer. Eu falei, eu creio, tio, eu creio. E assim ele me entregou um óleo de unção que ele me passou e todos os dias, só que ele dizia assim para mim, ó, exerça a sua fé. Você vai passar no seu dedo e não vai olhar para ele. Você só vai profetizar, ok? Ok, tio, pode deixar, combinado, ok. Gente, eu só passava na mão e ia para a escola. Passava na mão, claro, com curativo e tal. Um dia, eu fui olhar para a minha mão, gente, e para minhas pernas, não tinha mais nada. O Senhor tinha me curado gloriosamente. Por isso, quando você, pastora, derrama o óleo, meu filho, pega isso aqui, entenda que isso aqui não é só um simbolismo. Isso aqui tem poder de Deus. Não o óleo, gente, a sua fé te cura. E nós cremos que quando você recebe a imposição das mãos de um presbítero, de um pastor cheio da unção de Deus, o milagre acontece. Quantos creem nisso, dão glória a Deus. Por isso eu creio na unção do Senhor, que faz toda a diferença. Olha só, os doentes não precisam que você chore por eles. Os doentes precisam que você creia com eles. É diferente. Eu não preciso só chorar com a sua dor, mas eu preciso crer que o milagre vai acontecer. Por isso, quando são profetas de Deus aqui, você pode dizer para o seu irmão, você vai receber nesta noite o milagre que você tanto veio buscar. A unção que você precisa buscar. Você precisa sair daqui cheio da unção do Senhor, para que possamos resistir às astutas ciladas do maligno. Deus está neste lugar, amém? Agora vamos tratar, quase final dessa mensagem, falando sobre uma ironia divina. Aprendendo com Deus. Deus é irônico? Não. Ele tem um senso de humor. Isso ele tem. Mas tem sim, gente. Porque eu vou falar para você, tem umas coisas que eu olho para Deus, que eu falo, Senhor, eu vou falar para você, o Senhor escolhe umas coisas, que o Senhor faz uns negócios que eu não consigo entender. Olha só, quem era Golias? Veja bem, essa ironia, para você entender agora, a ironia divina no ponto de vista comparado entre Golias e Davi. Veja bem, olha só, Golias, vamos falar do seu tamanho e de suas armas. Guerreiro excelente, preparado para a guerra, conhecia tudo de estratégia, ele sabia botar medo no adversário. Ele tinha 3 metros de altura, o homem, olha o tamanho do bicho. Olha assim, ó, capacete de bronze, couraça de 70 quilos, ele usava caneleira de bronze, dardo de bronze, lança de ferro, cuja ponta da lança tinha 7 quilos. Olha o tamanho do homem para segurar tudo isso. Agora vamos ver para a ironia de Davi. Quem era Davi? E suas armas. Veja bem, era caçula entre os irmãos. Ele era pastor de ovelhas. Ele era entregador de marmita. Ele sem nenhuma aparência de guerra, ele não tinha nada. Veja aí depois na história. Meu filho do céu, quem és tu? Eu sou filho do belemita, Jessé. Né? Ninguém conhecia a família. Veja bem, olha só, as armas dele, cajado, 5 pedras, uma funda. Olha só, isso não é ironia, gente? Ele era o improvável, gente. Agora uma coisa que o Espírito Santo foi me ensinando. Deus, para manifestar o seu poder, sempre escolhe pessoas comuns. Você perdeu de dar glória a Deus. Deus, para manifestar o seu poder, Ele sempre vai escolher pessoas comuns, os mais improváveis para fazer e realizar a sua obra. Sabe por quê? Por que Deus escolhe o incomum? Porque se você for comum, o comum mesmo é o nome do Senhor que vai ser glorificado. É o nome do Senhor que vai ser exaltado. Por isso eu quero dizer para você, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são,
para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ei, gente, Deus vai falar assim: eu vou te mostrar o meu poder, meu filho. Não vai ser com espada, não vai ser com lança, vai ser com um poder que vai vir do alto. Eu quero dizer que o seu gigante vai ser derrubado e já foi derrubado nesta noite. Você o venceu, não com lanças humanas, você venceu pelo poder do Espírito Santo de Deus que está sobre nós, pela unção do Senhor que está sobre nós. Sabe por quê? O Espírito de Deus nos assiste, nos habilita, o Espírito de Deus nos encoraja. Veja bem a palavra: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Que a unção de Deus venha se apossar de você nesta noite. Eu não estou gritando para você dar glória a Deus, eu estou vibrando aqui nesta noite, porque eu sei que o Senhor está derramando sobre nós a unção que vem do alto. Está na hora de você entender que o Senhor faz de pessoas comuns algo sobrenatural. Usa de forma sobrenatural. Você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Ah, pastor, eu não sou nada, então Deus usa o nada. Ah, pastor, eu sou pequena. O Senhor usa pequenos. O Senhor usa quem Ele quer, na hora que Ele quer. Por isso eu digo a vocês, se fosse você, eu falaria para Deus: me usa mesmo, Senhor. Estou cansada da mesmice. Estou cansado de ser o mesmo. Eu quero ser cheio da unção do Senhor, que faz toda a diferença. Davi venceu nos 3 campos em que as batalhas acontecem. Olha só, no campo da mente, Davi venceu pressão psicológica, emocional e a autoestima dele. No campo espiritual, ele enfrentou o maior inimigo, gente. O inimigo dele era Golias. E na verdade, a palavra do Senhor diz, se você ler ali, 40 dias o cara enfrentando e confrontando e afrontando o povo de Israel. Não tinha nem o próprio Saul para lá lutar contra Golias. E perceba bem, a ação do Senhor no campo histórico, mas com uma funda. Ele vem e atira contra o filisteu e vence a sua maior batalha. Uma das coisas que eu quero dizer a você, antes de vencer Golias no campo histórico e estrutural, Davi teve que vencer Eliabe, o seu irmão, a crítica do não ungido. Quantas vezes você também tem que enfrentar a crítica daquele que está dentro da sua própria casa? Contra aquele que está dizendo você não tem condições. Seus próprios irmãos, aqueles que estão aqui ou dentro da igreja ou dentro da sua própria casa biológica, dos seus irmãos biológicos. Talvez você já fale: eu vou fazer, vai fazer nada, meu filho, você não tem condições para isso. Ah, eu vou fazer a faculdade, vai fazer nada, você não tem condição para isso, você não tem nem inteligência. Você já ouviu algumas coisinhas desse tipo? Ah, eu vou conquistar aquele, vai conquistar nada, meu filho, você não tem nem o 2º grau completo. Não é assim? Assim as pessoas vão fazendo, mas eu quero dizer que quando Deus tem plano, Ele vai fazer você valer e viver tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Quem era Eliabe? Ele tinha aparência, tanta aparência que confundiu até Samuel. Olha só, fazia parte do exército de Deus, ele sabia tudo sobre a armadura e ele tinha habilidade, só que ele não era ungido. Ele tinha tudo isso, mas ele não era ungido. E uma das coisas que eu aprendo, do ponto de vista estratégico e logístico, Davi realmente não poderia vencer Golias. Se você falar para mim que ele poderia, somente pela unção do Espírito. Então eu quero dizer para você que a diferença de vivermos por vista e por visão. Vista tem foco no problema. Visão tem foco na vitória e na conquista. Por isso eu quero dizer a você, a vista te paralisa,
A visão te mobiliza. Uma visão dada por Deus te leva à mobilização. Olha só, visão sem ação é só ilusão. Olha só, a vista te enche de medo. Visão te enche de valor. A vista enxerga o impossível. A visão crê que tudo é possível. Então, se você vive de vista, está na hora de você começar a viver na visão espiritual que Deus tem. Porque uma das coisas que eu aprendo com Eliabe é que Eliabe só havia se esquecido que sobre Davi estava a unção do Senhor. Olha só, Eliabe viu Davi ser ungido, mas ele não teve visão para crer que Deus ia levá-lo a uma posição. Por isso, nem sempre as pessoas que estão vendo você sendo ungido acreditam que você pode ser alguma coisa diante de Deus. Por isso, não se preocupe. Não se preocupe com o olhar das pessoas. Acredite na visão que Deus tem a seu respeito. Deus sabe quem você é. Deus sabe o poder que está sobre você. E eu quero dizer para você, olha só, a frase que tem me impactado. Olha só, nesses dias, viva de tal maneira que ninguém acredite nos seus críticos. Todos eles vão passar por mentirosos. Gostei disso. Gostei disso. Eu anotei e vou repetir. Viva de tal maneira que ninguém acredite nos seus críticos. Todos eles vão passar por mentirosos. Eliabe está falando o que aqui, meu filho? Deixou aquelas poucas ovelhinhas lá. Olha o tipo do cara. O que você está fazendo aqui, meu irmão? Meu filho, eu vim aqui trazer a marmita para você. Mas agora eu estou sabendo que tem um ali. Por que você está escondido, seu banana de pijama? Não tinha um para enfrentar 40 dias um gigante. Aí vem Davi, que é esse incircunciso, para afrontar o Deus Todo-Poderoso do exército de Israel. Eu vou encarar esse negócio. Meu filho, você vai encarar nada. Saul coloca todas as armaduras sobre Davi. Imagina aquele anãozinho que ele não era, mas assim, baixinho, menor que Golias, colocando todas as armaduras do rei. Uma das coisas que Davi falou, não consigo. Eu não tenho essa habilidade, mas uma habilidade eu tenho. Eu sei mexer com funda e também sei com pedra. Deixa comigo esse negócio. Porque uma coisa que Davi falou, eu vou enfrentar, não. Eu vou na frente porque o Senhor está comigo. É diferente, gente. Quando você fala assim, deixa comigo o negócio vai ficar feio. Você vai tomar uma surra. Mas se você falar assim, deixa porque o Senhor vai na frente, porque o Senhor vai me entregar esse gigante nas minhas mãos, porque o Senhor é todo poderoso, o Senhor é Deus fiel, o Senhor é valente de guerra, o Senhor está comigo, o Senhor é aquele que vai me fazer vencer todas as batalhas. Ei, dá glória a Deus, porque é o Senhor que está pelejando por você. Não é você que vai pelejar, é o Senhor que vai pelejar por você. Levante-se hoje, fique sobre os seus pés, por favor. Eu quero que você creia que mesmo até que você tenha que enfrentar as suas maiores batalhas, o Senhor está com você, querido. Saul, ele era bonitão, Saul, ele era muito alto, Saul, ele tinha sentimentos, todos os tipos de sentimentos, de inferioridade. Saul era invejoso, Saul não aceitou a unção sobre Davi, e ele enfrentava, tentou matar o genro, Saul tentou fazer de tudo para destruir aquilo que Deus tinha na vida de Davi. Porém, querido, aquele que está ungido pelo Senhor, é guardado pelo Senhor. Aquele que tem a unção, querido, nenhuma arma forjada contra você irá prevalecer. Olha só, Saul era tão endemoniado, ficou, né? Ele não era, mas ficou, com a soberba dele, que a palavra do Senhor diz que Davi estava tocando harpa, e no momento que ele tocava a harpa, Davi tocava para ele porque os espíritos malignos dominavam Saul, e Saul, ele não aguentava ver a ação de unção na vida daquele rapaz, que lançava, nem era Davi, né? Nem era Saul, ali era diabo mesmo. O diabo reconhecia a unção de Deus sobre a vida de Saul. E também o diabo sabia que ele seria o futuro rei. Porque Satanás está naquele momento. Ele viu a ação. Se não foi o próprio diabo, os demoninhos estavam lá contando. Já tem um ali que foi ungido. É quem é? Passa o relatório. Porque Satanás, ele não é onipresente. Ele não é onisciente.
Mas ele tem os seus comparsas. Ele tem os seus demônios, que atuam, pesquisando tudo. Há demônios que nos perseguem, que estão ao nosso derredor, gente. Anotam tudo, fica de olho em tudo e vai contar para o diabo. E aí Satanás, sabendo dos planos do Senhor, o que ele faz? Vou tentar matar, vou tentar destruir, vou tentar. Mas contra mim e contra você, não vale encantamento. Você não vai ser destruído. Você não vai ser morto. Você vai ser honrado diante daquele que é todo poderoso. Eu quero dizer para você neste lugar, não haverá Saul que vai roubar de você a unção e o poder de governo. E uma coisa linda que eu fecho aqui dizendo, que o Senhor foi me dizendo sobre a marca deste ungido, é que Davi foi um grande rei sobre Israel. Esse menino recebeu grandes desafios para resolver grandes problemas. E uma coisa que eu quero dizer para você, se você não gosta de problemas, meu filho, então fuja. Se você não quer resolver grandes problemas, cai fora. Fala, Senhor, eu não quero resolver nada. Eu não quero resolver. Então fuja, meu filho. Seja um banana de pijama. E declarado, eu sou um banana. Não consigo resolver o problema. Mas se você é aquele que sabe resolver grandes problemas, o Senhor vai te colocar em posição de governo. Porque as pessoas só confiam em pessoas e dão grandes coisas, grandes problemas para que nós resolvamos resolver, porque eles confiam em nós. Por isso eu quero dizer, aonde você estiver, no seu trabalho, na ação, aonde você estiver, a unção do Senhor pode bradar ali. No meu caso, como pastora, no seu caso, na sua profissão, deixe a unção de Deus derramar sobre você, para que onde você estiver, a glória e a manifestação do Espírito Santo venha pairar. E que naquele ambiente que você estiver, fala assim, não adianta nem mexer com esse daí, não adianta não, ele é crente mesmo. Ele é cheio da unção mesmo. Pode mandar macumba, pode mandar o que você quiser, pode mandar olho gordo, pode fazer o que você quiser. Sobre você não vale reencantamento, porque a unção do Espírito Santo está sobre você. Vou arrancar ele do trabalho, eu vou tirar ele da posição. Não vai nada, querido, porque se a unção de Deus está sobre você, ninguém vai te resistir. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Nenhum mal te sucederá. Você crê nisso? Saia do seu lugar e venha receber algo da parte de Deus aqui neste lugar. Agora com unção de imposição de mãos.